Olá, graça e paz. Vamos iniciar nossa continuidade do estudo do livro de Mateus. Então, Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa, a nossa EBD, Revista Compromisso. Então, o Evangelho do Reino. Então, nós vamos estar estudando o livro de Mateus. A nossa lição é a 3, as evidências do cristão. Nós vamos abordar o capítulo 5, 6 e 7. Então, 3 capítulos bem extensos, esses capítulos, principalmente o capítulo 5, vai falar sobre as bem-aventuranças. Então, vai ser uma síntese, não vai dar para abordar todos os versículos nesse nosso estudo. O texto áureo. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Então, vamos estar orando, pedindo a orientação de Deus para o nosso estudo do capítulo 5, 6 e 7 da nossa lição 3. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo a sua palavra. Que seu Espírito Santo esteja nos conduzindo, que seu Espírito Santo nos dê a cada dia a revelação da sua palavra. Que os seus ensinamentos, Senhor Jesus, façam parte da nossa rotina. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse versículo bem conhecido é o nosso texto áureo da lição de hoje. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Nosso estudo vai iniciar ali com o perfil do discípulo de Cristo. Então, fala das bem-aventuranças, né? Quando Jesus foi ao monte, né? E reuniu as pessoas e falou, né? Sobre valores morais, sobre valores espirituais. A nossa revista, né? Ela traz, deixa eu só ver aqui, né? Que era para a gente estar fazendo assim um estudo em grupo. Então, a nossa vivência bíblica seria dividir, né, a turma em 3 grupos para a gente falar sobre cada uma dessas temáticas. Então, primeira temática que nós vamos ver, o perfil do discípulo de Cristo. Segundo, conselhos acerca dos relacionamentos. E terceiro, cuidados a serem tomados. Então, nosso primeiro estudo aqui, do perfil do discípulo de Cristo. Vai estar falando sobre o capítulo de Mateus 5, da bem-aventurança. Então, bem-aventurança, qual o significado? Feliz, constante estado de graça e paz de alma. Então, na palavra em hebraico tem origem Asherê e Macários, né, lá do grego. Primeira bem-aventurança ali, se nós formos perceber, vai ter 8 vezes citando, né, essa palavra bem-aventurados, né? Então, tem 8 citações de bem-aventurados. Então, primeiro ali, versículo Mateus 5,
capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Muitas vezes percebemos, né, esse versículo, né, falamos, os pobres espíritos, humildes, né, daí fica pensando, puxa, mas esse sermão do monte, né, que está falando que a gente tem que ser humilde, se eu sou humilde eu não posso ser feliz, e muitas vezes não damos atenção ao significado, né? Então, bem-aventuranças, feliz, um constante estado de graça e paz de alma. Então, esse o nosso perfil, né? Ser discípulo de Cristo. E se somos discípulos de Cristo, nós precisamos do quê? Ter essa felicidade, né? Esse constante estado de graça e paz de alma, independente das situações que estejam nos cercando. Humilde no grego, pitukos, significado, então, pobre, né? Indigente, mendigo, desprovido do básico. Então, o que vai significar aqui, né? Então, Deus fala que nós devemos ser o quê? Humildes, né? E o que significa ser humilde de espírito? Humilde de espírito é nós chegarmos diante de Deus com as nossas mãos vazias, chegarmos diante de Deus sabendo que sem a presença dele em nossas vidas, sem a transformação dele em nossa vida, nós não somos nada, né? É reconhecer, é nos humilharmos na presença de Deus, e Deus fala que se nós formos humildes, né? Ele vai nos dar o reino do céu. Então, nós temos que aprender a nos entregar para Deus, né? Então, chegar de mão vazia diante de Deus e falar: Deus, eu preciso do seu poder, eu preciso do seu amor, eu preciso do seu cuidado, né? Precisamos ser transformados por esse amor de Jesus. O perfil do discípulo de Cristo aqui em Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então, o choro, né, que Jesus está falando aqui é o choro de arrependimento, né? E o choro de arrependimento vai trazer alegria. Quando que nós devemos ter arrependimento? Quando pecamos. Né? Quando nós pecamos, né, nós precisamos nos arrepender, entrar diante da presença de Deus lá no nosso secreto, lá no nosso quarto, e reconhecermos que somos pecadores, né? Chegar com as nossas mãos, né, vazias perante Deus, reconhecer que pecamos, que somos pecadores, e nos prostrar diante deles e chorar e se arrepender. E esse choro que Jesus fala, né, é um choro que traz arrependimento, né, e vai trazer alegria, alívio e refrigério, que só Deus pode nos dar. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mateus 5,5, continuando o perfil do discípulo de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os mansos têm a promessa da posse na terra do futuro. Não é isso que nós temos presenciado, né? Nesse mundo. Nesse mundo a gente vê uma disputa, né? Nesse mundo, né? Uma pessoa quer puxar o tapete da outra. Nesse mundo, né? Os mansos são deixados, e aqueles que se exaltam estão sendo valorizados, mas não é isso que Jesus nos ensinou. Então, para nós termos o perfil de discípulo de Cristo, nós precisamos ser o quê? Mansos. E se nós formos mansos, nós vamos ter o quê? A promessa, né, da posse na terra no futuro. Em Mateus
11:29. A palavra de Deus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus foi manso, Jesus ele sempre foi humilde de coração, né? Ele, com toda a grandeza e com todo o poder que ele tinha, né? Ele deixou tudo para se tornar o quê? Manso, para se tornar humilde, para ter aquela morte na cruz, para me salvar, né? Então, temos que aprender com Jesus, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, misericórdia, né? Aqui tá falando, né, que nós temos que ter o que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Então, nós devemos o que? Viver de uma forma justa neste mundo, né? Embora a gente está num mundo que tenha corrupção, que tenha tanta injustiça, né? Que tenha tantas pessoas, né? Sendo pessoas que querem tirar proveito, mas nós temos que lembrar, né, que nós temos o quê? Devemos o quê? Ter fome e sede de justiça, né? A justiça é de Deus, né? E essa justiça de Deus nos ensina a ter o quê? Uma conduta íntegra e irrepreensível, né? Perante Deus. Então, nós precisamos aprender a viver, né, de forma justa, né, neste mundo. Saber que a nossa força, a nossa justiça não é essa, a justiça dos homens não é a justiça que Deus quer para nós. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A gente sabe que misericórdia, ela é um sentimento, né? Só que esse sentimento, ele precisa o quê? Ser concretizado através de ações. Então, eu preciso estar abrindo, né, a minha mão para estar socorrendo, para estar ajudando o próximo. Eu preciso abrir a minha mão para amar, né, o próximo. Eu preciso estar estendendo a minha mão para estar ajudando um necessitado. Então, misericórdia é um sentimento, né, que ele precisa ser concretizado através de ações. Então, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. O perfil do discípulo de Cristo. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, somente os limpos de coração podem ter comunhão com Deus, né? Não posso ter comunhão com Deus se eu estou odiando lá o meu próximo, né? Eu não posso ter comunhão com Deus se eu tenho uma vida em pecado, se eu não confessei a Deus, né, os meus pecados. E Deus fala que bem-aventurados os puros de coração. Então, sabemos muitas vezes que queremos ver Deus. Como que eu faço para ver Deus? Eu preciso ter o quê? Um coração puro. Como que eu vou ter um coração puro? Né? Então, quando eu tenho uma comunhão com Deus, né? O salmista fala, né? Cria em mim, ó Deus, né? Um coração puro, né? Pedir para Deus renovar a cada dia a sua palavra. E para isso nós precisamos o quê? Ter o nosso coração limpo para poder ter essa comunhão com Deus. Então, sem confissão de pecados, né? Nós não podemos ver a glória de Deus. Nós precisamos ter temor. O perfil do discípulo de Cristo.
Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Então, nós precisamos viver em paz e promover a paz. Construir pontes de amizade onde o ódio cavou abismos de separação. Então, esse é o perfil do discípulo de Cristo, né? Então, Jesus nos chama para ser o quê? Pacificadores, né? E muitas vezes, né, nós queremos viver em paz, mas não promovemos a paz, promovemos a discussão, promovemos a ira, e não é isso que Jesus nos ensinou. Então, o perfil do discípulo de Cristo é o quê? Ser pacificador. Então, construir pontes de amizade, onde o ódio, né, cavou o quê? Onde o ódio, ele cavou abismos de separação. E aqui o perfil do discípulo de Cristo, né? Então, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Então, aqui, né, a palavra, né, de Deus está falando, né, dessa perseguição, né? Então, a gente sabe que sempre ocorreu, né, essa perseguição, né, com os cristãos, né, essa perseguição, se nós formos pensar, ela já aconteceu lá no início, né, em Gênesis, a gente já via essa perseguição com os dois irmãos, né, filho de Adão e Eva, quando a gente estudou lá o livro, né, de Gênesis, começou toda aquela perseguição. Então, bem-aventurados os perseguidos, né, por causa da justiça. Então, Deus nos fala aqui, né, que os seus discípulos, eles vão sofrer perseguições, né, a história, né, nos conta, né, que quantas, né, perseguições que existem. Então, essa perseguição, ela sempre, né, existiu. Então, a gente sabe, se formos acompanhar, né, toda a história, temos lá relatos de cristãos que foram queimados, temos relatos de cristãos, né, crucificados, cristãos na época que eram jogados na arena, e cristãos que eram também lançados em prisões, e essas prisões muitas vezes ficavam exiladas das cidades, e a gente sabe também hoje que ainda existem cristãos, que ainda existem missionários, né, sendo perseguidos, né? Mas Deus fala que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, né? Então, e essa palavra fala o quê? Que mesmo, né, eles sofrendo todas essas agressões psicológicas, essas agressões físicas, né, mesmo diante de toda, né, essa perseguição, né, eles vão ter, né, o reino dos céus. Bem-aventurados, em Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui é uma imagem que aconteceu agora foi na Venezuela, né?
que perseguições, né, contra igrejas. Então Deus fala que vai ter perseguições, né? Então Jesus, né, ele destaca, né, 3 atitudes, né, aqui, né, do mundo contra nós. Então ele fala, né, que nós vamos ser lá insultados, injuriados, perseguidos, né, e também, né, vão levantar mentiras, e a gente percebe, né, mentiras que eles têm levantado contra cristãos, né? Os cristãos, eles têm sido acusados de ser intolerantes, né? Muitas vezes falam que os cristãos são intolerantes, né, pelo fato de não aceitarmos muitos valores do mundo. Mas Jesus fala: alegre-se e regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Então a gente sabe, né, quantos missionários, né, em outros países, pastores, né, estão sofrendo perseguição. Muitas vezes nós, né, em determinado ambiente, né, somos perseguidos, né, porque não aceitamos, né, os valores impostos pelo mundo. E a gente sabe que o mundo jaz no maligno. O perfil do discípulo de Cristo: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Então, antigamente o sal era usado como moeda lá para os gregos e romanos, né? Então daí que vem há 4.000 anos antes de Cristo. Então essa palavra salário, né, veio dessa troca que eles faziam aí de moeda de compra, né, e venda, usando então o sal como moeda na época, né? Então, e muitas vezes, né, nós passamos, às vezes, sem uma vida sem sabor. E essa vida sem sabor, né, ela acaba nos prejudicando. Então, o sal, ele é importante por quê? Porque ele evita a decomposição. E quando nós temos a presença de Deus, de Jesus em nossa vida, né, ele vai estar nos inibindo a procurar o mal. Então, Deus nos vai fazer o quê? Nos inibir a procurar o mal, e dessa maneira, né, nós não vamos ter nossa vida decomposta, né, no pecado. O sal é importante para dar sabor. O Evangelho de Jesus vivido, então, pode dar sentido para a nossa vida, né, dar sabor à nossa existência. E também o sal desperta sede, e nós devemos ter, então, sede pela palavra de Deus. Perfil do discípulo de Cristo, né? Então, está falando que nós devemos ser o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, nós devemos resplandecer a luz de Cristo diante do mundo, né? Aqui tá mundo, eu errei aqui a digitação, do mundo, né? Para que as pessoas glorifiquem a Deus. Então, nós precisamos, né, dessa luz de Cristo, para que as pessoas olhem, né, para as nossas vidas e possam glorificar a Deus. Mateus 5,17, né, fala que não pense que eu vim abolir a lei e os profetas, né, mas Deus veio cumprir. Então, que a palavra de Deus fala que Deus veio aqui na terra e ele, para quê? Para praticar e para ensinar, né, os mandamentos. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque tem no Mateus 6 para a gente ver. Então, conselhos acerca de relacionamentos, né? Então, qualquer um que se irar contra seu irmão será sujeito a julgamento. Então, não devemos guardar a ira no coração, né? Contra alguém. Se a gente guarda a ira no coração contra alguém, a gente vai estar o quê? Cometendo lá um ato homicida. Né? Então, aquela frase que tem até aqui na nossa revista: quem guarda raiva em seu coração é como tomar veneno e querer que outro morra. Enquanto o outro vive a sua vida, o que guarda raiva vai definhando.
Então não devemos guardar a ira, né? A raiva. Daí Mateus 5, 27 e 30 fala do adultério, 31 e 32 o divórcio, 33 a 37, né? Dos juramentos. Então, né? Seja seu sim, sim, né? Ou não, não, né? O que passar disso vem do maligno. Ali fala da vingança, então nós temos que tratar bem quem nos trata mal, né? Então, se dar a face, né, direita, se recebemos, né, um tapa na face esquerda, fala, né, que devemos tirar a nossa túnica e devemos caminhar, né, com o nosso inimigo, né, com quem nos está tratando mal. Então, devemos tratar bem, né, quem nos trata mal, né? Então, Deus fala contra a vingança, né? Conselhos acerca dos relacionamentos, né? O amor aos inimigos. Mas Deus lhe digo, ame seus inimigos e orem por quem os persegue, né? Muitas vezes é tão fácil amar aquele que me trata bem, né? Mas aquele que me ofendeu, fica muitas vezes difícil, né? Para eu amar. E Jesus fala, ame seus inimigos e orem por quem os perseguem, né? Então, nós temos que ter essa prática, né? Nós temos que ter esse amor de Deus em nossas vidas. Então, a palavra dele, né, fala que, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se nós somos nascidos de Deus, conhecemos a Deus, nós temos que amar nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Então, aqui está falando sobre os necessitados, né? Devemos, né? Que Deus fala que devemos ter cuidado para não praticar as obras de justiça diante do outro para ser visto por ele, né? E fala da oração, né? Do Pai Nosso, né? Uma oração que é um modelo, né? Tão decorado, mas infelizmente pouco vivido, né? E reforça novamente que a oração deve ser feita no secreto, né? Deus fala sobre o jejum, né? Que antigamente, né? Os fariseus iam fazer o jejum e eles ficavam lá com aquele semblante caído, mas não é isso que Deus quer, né? Nós temos que jejuar para Deus que está no secreto. Então, jejum é uma atitude de relação com Deus, não para se mostrar ao outro. Então, aqui fala Mateus 6, 19, 24, dos tesouros no céu, as preocupações da vida, a ansiedade. Deus fala para nós buscar primeiro o reino de Deus. Julgamento ao próximo, né? Deus também nos alerta para não estarmos julgando, né, os próximos, né? Então, não julgue para que você não seja julgado. E Mateus 7, 7 a 9 fala da persistência da oração, né? Pedir, dar-se-vos-á, bateis, né? Bater a porta que Deus vai abrir. E lá em Mateus 7, 13 a 14, fala para nós entrarmos, né? Olha lá, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram, né? Então, nós sabemos que na porta estreita é aquela porta onde nós vamos seguir os ensinamentos de Jesus, né? Essa porta estreita, ela exige renúncia, mas ela vai nos conduzir para quê? Para Deus, né? Para a presença de Deus, né? E para entrar pela essa porta estreita, o que precisamos? Precisamos ter arrependimento, né? Precisamos crer na salvação, aceitar que Jesus morreu na cruz para me salvar. E a porta larga, né? Ela leva à destruição. Essa porta larga, ela não tem restrições, ela não exige nenhuma renúncia, né? Mas, infelizmente, o fim dessa porta larga vai ser o quê? Choro e trevas eternas. Deus, que também estamos alertando, né?
com os falsos profetas, né? Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, nós não podemos aceitar como verdade, né? Tudo que se prega em nome de Deus, né? Nem aceitar como enviados de Deus todos aqueles que se autoproclamam de profetas, né? Que muitos, né, se proclamam como profetas, mas eles estão lá para enganar e para frustrar as ovelhas, né? Eles podem lá, assim, distorcer textos, né? Eles podem usar fora do contexto com pretexto de quê? De enganar, né? Muitas vezes eles têm facilidade para falar, eles têm carisma, mas eles não têm caráter. Cuidados, né, a serem tomados aqui. Então, portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Então, tá falando lá sobre quem constrói, né, a casa na rocha. É aquela casa que nós construímos alicerçada sobre Jesus, né? Então, vem as dificuldades, vem a pandemia, vem a doença, vem a morte, vem o desemprego, vem a falência, mas nós estamos o quê? Estamos alicerçados na rocha. E a casa na areia, né? É aquela pessoa imprudente que ela vai construir, né? Sobre uma base vulnerável e essa casa vai o quê? Soterrar, porque foi baseado nas suas crenças, nos seus valores e nos seus ideais. Então, vivência bíblica, né? Aqui fala para comparar, né? Como viver as bem-aventuranças de hoje. Então, humildade. Como eu vivo humildade hoje? Dependendo totalmente da graça de Deus. Em relação ao pecado, né? Eu preciso ter o quê? Um coração puro, né? E santidade nos meus propósitos. Uma atitude humana com relação a Deus. Preciso o quê? Obedecer aos ensinamentos, ser misericordioso, pacificador. Como que eu posso ser sal, né? E luz, né? Eu preciso ter um estilo de vida sem perder o sabor, né? Se o sal perde o sabor, ele não tem, né? O porquê deve ser pisoteado, né? E resplandecer a luz de Cristo em nossa vida. Aqui não se irá, então precisamos ser o quê? Inspirado pelo amor de Jesus, não deixar dominar pelo sentimento natural. Amar quem nos prejudica, né? Então buscar reconciliação, né? Sem perdão ao próximo, não há perdão a Deus. A oração do Pai Nosso, né? Ela expressa a verdade para Deus, né? Então, precisamos expressar essa verdade para Deus no meu íntimo, lá no meu quarto, né? Porque Deus me conhece e Ele quer que eu expresse para Ele toda a minha tristeza, toda a minha angústia. E sobre jejum, né? Nutrir a nossa alma, né? Como o próprio pão do céu. Aqui os cuidados a serem tomados. Então, porta estreita e porta larga. O desafio de caminhar pela porta estreita. Então, devemos o quê? Seguir pela porta estreita através da salvação, pela graça, sendo transformado pelo poder do evangelho. Cuidado com os falsos profetas. Jesus chama atenção, né? Que devemos nos acautelar em relação aos falsos profetas e agirmos como os crentes berianos, né? Que eles ouviam tudo pelo crivo da Escritura. Então, eu vou ver. Puxa, eu vou ver se está escrito aqui na palavra de Deus. Uma casa aqui ficou na rocha, mas é na rocha, né? Uma casa na rocha e na areia. Então, construção da vida, né? Sobre a vida de Jesus. Santificar nosso alicerce fundamentado em Cristo, né? Então, nossa conclusão. Mateus registrou que as multidões estavam maravilhadas com os ensinos recebidos, pois Jesus ensinava com autoridade. Então, aqui as nossas sugestões, né? Reler várias vezes durante a semana esses 3 capítulos, 5, 6 e 7. Anotar o que mais, né, falar ao seu coração e buscar diariamente a orientação de Jesus, que está sempre pronto para nos ajudar. Eu sei que foi assim bem rápido, né, o nosso estudo, mas deu para a gente relembrar, né, dessas bem-aventuranças, né, e
lembrar, né, do que significa essas bem-aventuranças, né? Então, lembrar que bem-aventurança é o quê? Ser feliz, né? Então, esse constante... Desligar aqui meu celular, que já deu meu tempinho aqui. Coloquei para meu cronômetro para não passar do tempo. Então, bem-aventurança, né? Ser feliz, né? Esse estado constante de graça e paz. Então, pedir, né, para Jesus para que Ele nos ensine a estar vivendo esse perfil do discípulo de Cristo, né? Para as nossas vidas, né? E aprender, né, com Ele. E como que nós vamos fazer isso, né? Entrando no nosso quarto, né? Nos prostrando diante de Deus e reconhecendo que somos pecadores, né? E que Ele vai estar nos ouvindo. Então, agradeço, né, a participação de vocês. Tenham uma semana abençoada e que as evidências de Cristo estejam na vida de cada um de vocês, né? Que cada um de vocês possa, né, ter o perfil do discípulo de Cristo que Mateus nos revelou. Então vamos estar orando para encerrar. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Que nesses dias nós possamos ter esse perfil que o Senhor nos ensinou lá no monte, que nós possamos ser bem-aventurados, que nós possamos ser felizes ao estar cumprindo as suas palavras. Nos ensina, nos direciona e que nós possamos reconhecer que muitas vezes somos falhos, somos pecadores e carecemos, ó Pai, do seu perdão, Senhor. E nós sabemos que esse perdão, o Senhor, ó Pai, nos deixou, Senhor. Esse perdão, o Senhor sacrificou a sua vida na cruz, Senhor, para que nós fôssemos, ó Pai, perdoados de toda a dívida, Senhor. Toda aquela dívida, Senhor, que todo aquele erro, todo o meu pecado, o Senhor já pagou o sacrifício lá na cruz. E que nós possamos, nesses dias, Senhor, estar vivendo de acordo com a Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Jesus. Um abraço para vocês.